Olá, caríssimo estudante, seja muito bem-vindo à aula mais top de todas, a aula de Educação Física. Eu, professora Iris, acompanhada da professora Elisângela, seja bem-vindo, estudante da mediação. Nós já estamos aí chegando na metade da unidade 1. Hoje nós temos um assunto bem legal também para a gente estar estudando, que fala sobre sedentarismo e comportamento sedentário. Você vai ficar aí antenado, de preferência, vai sair da posição aí de comportamento sedentário e vai ficar ligado nessa aula, porque a gente vai aprender muita coisa. Já vou pedindo aí que em certos momentos você começar a se curvar muito, já dá uma levantadinha, né, prof? Exato. Dá umas passadas para frente, para trás, começa a circular esse sangue aí das pernas, do corpo todo, senão vai coalhar, né? E essa não é a proposta da aula. Então, dá uma olhadinha na nossa aula aí hoje. Então, nossa temática, como bem colocou a professora Elisângela, é sobre sedentarismo e o comportamento sedentário. Você se vê nesta imagem, nessa animação? Você se vê nesses pequenos personagens que estão aí? Se você se vê, está na hora da gente começar a pensar em mudanças, né, gente? O homem evoluiu com o tempo, a tecnologia chegou, mas a gente precisa estar observando aí como é que está o nosso comportamento. Se ele está mais ativo, está mais sedentário. E para isso, nós vamos conhecer hoje quais são, né, as subtemáticas, o que tem na nossa agenda. O que tem como primeira subtemática, prof? Então, nós vamos entender o conceito de sedentarismo, né? Então, o que é o sedentarismo ou inatividade física? O que mais, prof? Vamos falar também sobre alguns dados epidemiológicos da população brasileira sedentária. Isso, e ainda vamos falar sobre os prejuízos, né? Que esse sedentarismo ele traz aí à saúde do indivíduo. Além do mais, nós vamos falar o que seria esse comportamento sedentário, né? Vamos falar também sobre a síndrome do comportamento sedentário e o que mais, prof? E vamos também dar algumas dicas, né, de como que você inicia um programa de atividade física pensando aí a saúde. Isso, o estudante já vai começar a pensar em propostas interessantes. Para isso, para nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar a seguinte habilidade: conceituar, né, o sedentarismo, né, reconhecendo aí os seus prejuízos, tá? A saúde humana. O que mais, prof? Nós vamos conhecer as possibilidades de anulação da atividade física na vida diária, através de movimentos comuns e atividades diferenciadas que podem trazer satisfação e diversão ao praticar. Exato, prof, perfeito. E aí nós entramos na nossa primeira subtemática aí, que é o sedentarismo ou a inatividade física. Observando aí essa imagem central aí, em qual desses dois quadros você se encontra? Em qual dessas duas imagens você se encontra? Você se encontra aí mais acomodado ou você se encontra mais em movimento, né? Nós vamos conhecer um pouco mais sobre isso. E aí nós vamos procurar responder alguns questionamentos. Qual o primeiro deles, prof? Então, o primeiro questionamento é: o que é comportamento sedentário, né? O sedentarismo, né? Então, está relacionado ao comportamento. Lembrando que tem uma diferença, tá? Então, nós vamos perceber essa diferença ao longo da aula. E aí, o outro questionamento. Isso. O outro, nós falaremos aí sobre se o comportamento sedentário e o sedentarismo, a inatividade física, se essas três expressões aí são a mesma coisa. Será que é? Será, prof? Então, a gente já consegue, pelas dicas aqui, já perceber que tem uma diferença. Então, mesmo tendo ali a palavra sedentário, sedentarismo, quando a gente remete a comportamento e ao sedentarismo em si, tem uma distinção. E é isso que nós vamos aprender hoje. Qual que é a diferença entre um e outro? E aí, por último, você vai descobrir se você é ou não é sedentário, se você se enquadra nesse grupo, se você tem comportamentos sedentários, certo? Para isso, vou entrar aqui junto com a prof, a gente vai entrar no outro quadro aqui, vem aqui com a gente, isso, olha que legal.
Então, quando a gente fala aí de sedentário, o que que vem à sua cabeça? O que que vem na sua cabeça, professora? Bem, assim, grosso Olha, modo, que leitura que você faz? sedentário já é uma palavra meio familiarizada, né? Então, o estudante talvez que não saiba, ele vai dizer, ah, sedentário é alguém que está com sede, né? Será que é sede? É alguém que tenha muita sede, ou não bebeu pouca água, de repente. Mas eu acredito que é uma palavra tão familiar que a gente já associa a sedentário a falta de atividade física ou a pouca atividade física, né? Exato. Mas não é só isso, a gente tem alguns parâmetros para a gente poder dizer que você é sedentário, ou você tem o sedentarismo presente na sua vida, e tem os parâmetros para dizer que você não é sedentário, mas você tem atitudes, comportamento de sedentário, né, ao longo do seu dia. Então, não é que você seja um sedentário nato, você tem comportamentos ali ao longo do dia que diz assim, ó, você está em comportamento sedentário. O tempo pode ser um fator que vai dizer se eu sou ou não um sedentário, né, prof? Se eu ficar muito tempo em determinada posição, muito tempo em inatividade, eu posso entrar nesse grupo também, né, que prof? o tempo conta, mas também tem muito a ver com gasto de energia. Isso. Tem muito a ver com a quantidade de energia que você gasta, porque quando a gente fala de atividade física, a gente está falando o quê? De movimento corporal, Isso. de gasto energético, acima dos níveis de repouso. Então, tem a ver com o tempo que você vai estar ali se movimentando, mas também com o gasto de energia. Então, lembrando aí que o dia tem 24 horas, como que você distribui seu dia ali para que você diga que você é ativo ou que você é sedentário? Então, isso a gente vai descobrir na aula. Perfeito. Aí você dá uma olhada agora só no slide. Olha só o que a gente vê aí sobre essa definição. Ela é derivada do quê? Essa palavra sedentário, ela vem aí derivada da palavra sedere, né? Ou sedere, dependendo aqui de como vai se expressar. E ela vem do latim, que significa o quê? Significa sentar. Né? Portanto, esse sedentário aí é uma pessoa que fica mais tempo acomodada, né? Mais tempo aí em repouso, sem aí uma movimentação. E aí tem algo curioso aqui no próximo slide, não sei se vocês já ouviram falar, sobre a batata de sofá. Vocês já ouviram essa expressão? Vocês já ouviram esse termo? Então, olha só, esse termo, ele foi inventado aí por um artista, né, de quadrinhos, né? O Robert Armstrong, no início dos anos 70. E aí, lá, no caso, a expressão seria couch potato. Desculpa a expressão, é assim que eu pronuncio, prof. Não sei se está correto, mas... E aí viria a significar o quê? A pessoa preguiçosa, né? Que passa... Aqui é meu marcador. Que passa aí muito tempo na frente da TV, né? Então, tem as expressões ali embaixo, em inglês, e aí diz que ele é muito preguiçoso, ele não sai da frente da televisão, ele é um verdadeiro viciado em televisão. Possivelmente, quando foi criada aí essa expressão, né, a tecnologia quase não existia, né? O avanço da tecnologia é um pouco mais para cá. Então, fala-se muito da televisão, mas se a gente for fazer uma análise hoje, seria na frente das telas de modo geral, não exclusivamente seria apenas por conta de ficar à frente da TV, né? Essa pessoa mais preguiçosa, essa pessoa mais descansada aí na frente dessa TV por longos períodos, né, de tempo. E aí a gente vê aqui, no próximo quadro, a gente vai tentar entender um pouco sobre o que é ser inativo fisicamente, né? Quando a gente fala aí de inatividade física, a gente percebe aí que é quando o indivíduo ele não atinge, né? A gente já conversou isso nas primeiras aulas, nas aulas anteriores, que esse indivíduo ele não atinge aí os 150 minutos por semana de atividade moderada a vigorosa, né? Ele não atinge, né? E aí, o recomendado seria em torno de uns 300 minutos, né? 300 minutos por semana. Então, ele não atinge aí 150 minutos por semana. E aí, ele pode ser aí considerado aí uma pessoa inativo fisicamente. Observando também essa afirmação, a gente observa aí que esse sedentário, né? Essa pessoa sedentária, ele é um indivíduo que não pratica atividade física regular.
ele não tem o hábito de inserir aí a prática, o movimento sistematizado. Lembra que a gente viu lá sobre a frequência, a duração e a intensidade? Pois é, ele não tem essa rotina de exercício físico, de práticas, né? Então, ele não é algo que faz parte do cotidiano dele. Dentro dessas qualificações, a gente pode ver o ser inativo fisicamente, o ser insuficientemente ativo e ainda a gente pode ainda encontrar aquele indivíduo que pratica pouco ou nenhuma atividade física. Percebam que elas estão correlacionadas, essas expressões. Você quer acrescentar algo, prof? Sim, eu gostaria de chamar a atenção do estudante em relação ao conceito, né? Porque quando a gente fala de sedentarismo, conceituando, o que é uma pessoa sedentária? É uma pessoa que pratica pouca ou nenhuma atividade física. Então, estaria ali naquela parte verde, né? Que nós trabalhamos ali o conceito resumido. Então, aqui a gente tem um conceito de sedentarismo. Então, se você pratica pouca ou nenhuma movimento diário, você fica muito tempo ali em comportamento sedentário, sentado, deitado, então você é uma pessoa sedentária. Ok. E o comportamento sedentário, professora? Ele vai estar associado a comportamentos que vai te deixar insuficientemente ativo. Então, a gente tem outra classificação ali. Insuficientemente ativo, eu não tenho uma prática regular de atividade física no meu cotidiano, porque eu tenho muitos hábitos, comportamento sedentário, então eu sou um indivíduo que não atinjo a recomendação ali de 150 minutos por semana, ou, no caso de atividade moderada, e 70 minutos por semana de atividade vigorosa. Então, eu não consigo atingir, então eu tenho um comportamento sedentário ali predominante. E eu tenho a última, que é o fisicamente ativo. Essa é a pessoa que tem a atividade física regular. Então, aqui a gente traz uma progressão, né, do sedentarismo para o comportamento para a atividade. Então, a gente mostra cada degrau para o estudante da mediação. Isso. E aí a gente observa aqui, por exemplo, com base nos dados do Ministério da Saúde de 2011, que a atividade física, né, suficiente é aquela que nós realizamos pelo menos aí 30 minutos diários. Se você pensar aí de segunda a sexta-feira, 30 minutinhos, vai bater lá com os 150, o mínimo, né, dos 150 lá de atividade moderada, certo? Então, é isso que preconiza aí o Ministério da Saúde. Essa intensidade pode ser de leve a moderada, né? E 5 ou mais dias da semana. Se a gente começar a pensar nesses 150 minutos, a gente pode pensar em várias maneiras de ratear esses 150 minutos, né? Eu posso colocar os 30 minutos a cada dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, ou eu posso fragmentar ainda mais um pouquinho. Só que não é tão interessante, né? 30 minutinhos passa até rápido, né, prof? Exato. Lembrando aí, gente, que quando você trabalha atividade física 30 minutos diários, se você for fazer o cálculo, tem 24 horas no dia. Então, eu vou ter 23 horas e 30 minutos que eu não vou estar fazendo atividade física. O que eu vou estar fazendo nessas outras 23 horas e 30 minutos? Se eu pego boa parte dessas horas e dedico a ficar sentado, a ficar deitado, eu vou estar em comportamento sedentário. Então, eu estou com comportamento sedentário, mas perante o Ministério da Saúde eu sou fisicamente ativo, porque eu tenho 30 minutos diários de atividade. Então, a gente tem que cuidar em evitar o sedentarismo e evitar também comportamentos sedentários por longos períodos. Diferente, por exemplo, professora Iris, que a gente não vai ter momento que a gente vai ter que sentar para comer, sentar para estudar, sentar para ver um programa, assistir alguma coisa, a gente vai ter que sentar. Dentro dessas 23 horas e 30 minutos, ainda tem um momento que nós vamos dormir aí vai também. Vai ter que dormir. Agora, a gente tem que administrar esse tempo, no sentido de ter gasto de energia suficiente para que eu não permaneça muito tempo em comportamento sedentário. Tem que fazer igual os nossos personagens ali. Eles, enquanto a gente está explicando, eles estão lá se movimentando. Exato. E aí nós temos aqui dados aqui da pesquisadora Sandra Matsudo, que ela traz o seguinte: ser insuficientemente ativo significa que o indivíduo ele não atinge as diretrizes de saúde pública que são recomendadas, que são essas que a gente acabou de mencionar, ou dos 150, né, ou dos 300, né? O indivíduo ele não atinge.
Ele também não atinge aí nem os 75 minutos aí da atividades intensas, né? Dentro desse grupo que a gente conversou agora há pouco. E aí é dito que o mínimo que uma pessoa precisa para garantir, tá, a saúde é minimizar o risco aí das doenças crônicas. Então, perceba o quanto que o movimento ele é importante para a nossa saúde, para nos manter em equilíbrio, né? Ter uma vida mais saudável, uma vida mais com mais disposição, certo? Então, perceba que o corpo humano, ele pede esse movimento. Aí, cabe a você, caríssimo aluno, estar observando aí o quanto que você está se movimentando e o quanto que você precisa se movimentar para estar dentro do mínimo possível que é preconizado aí pelo Ministério da Saúde. Uma questão interessante para o aluno entender e aplicar o conceito é, olhando para essa tela, uma pessoa que é insuficientemente ativa, ela pode estar, o comportamento dela pode estar associado ao sedentarismo? Com certeza. Então, se ela é insuficientemente ativa, é sinal de que ela tem muitos comportamentos sedentários. Mas eu não posso dizer necessariamente que ela é sedentária. Eu tenho que analisar todo o contexto. Eu posso afirmar que ela é insuficientemente ativa, que ela tem comportamento sedentário. Sim, nós vamos ver alguns quadros que vão justamente fazer essas interligações e essas controvérsias que existem aí, né? Ele pode ter comportamento sedentário, ele pode ser ativo, ele pode ser inativo, ele pode ser as duas coisas, né? Então, a gente vai observar isso. E aí, quando a gente fala desses minutos, tem aqui algumas formas, né, de como fazer tudo isso. Pode-se, por exemplo, fazer 30 minutos de atividade aí, física moderada, de forma contínua ou acumulada. Pode ser feito também em 2 sessões de 15 ou até mesmo em 3 sessões de 10, né? Em 3 sessões de 10. O que mais, prof? A gente já mencionou anteriormente e a gente reforça aqui que pelo menos aí, né? Pelo menos 5 vezes por semana, né? Essa atitude sua, essa rotina aí dos exercícios físicos, vai diminuir aí em torno de 84% do risco de infarto e ainda 36% do risco aí de câncer, além de reduzir os riscos de doenças cardiovasculares, de hipertensão, né? Até mesmo para pessoas que são fumantes, certo? E aí agora a gente observa aqui um pouco no próximo quadro sobre a população brasileira que é sedentária, né? Então, foi feita uma pesquisa aí entre homens e mulheres e foi observado aí, né, um grande grupo aí de pessoas que como é que fala, meu Deus? Que se veem, né, como sedentário ou que tem pouca prática da atividade física no seu dia a dia. E aí percebam aqui, por exemplo, nesse gráfico de Pitts aqui, que o número aqui ele ainda é muito grande de pessoas sedentárias, né? A gente percebe aí que o número é superior aos outros campos, né? Então, foi perguntado aí se sobre esse grupo de sedentários, foi perguntado sobre quanto que se são praticantes de atividade física, se são praticantes de esportes, e o maior número de pessoas, 45,9%, demonstrou aí que está dentro do grupo de sedentários, ou seja, elas não estão se enquadrando dentro do mínimo dos 150 minutos. Mas é interessante nesse gráfico, professora, que se nós somarmos o percentual de praticantes de atividade física com o percentual de praticantes de esporte, a gente tem um quantitativo maior do que o percentual de sedentários. Um outro dado também que é interessante é que o público masculino, né, ele está mais sedentário do que o feminino. E aí, provavelmente, está associado ao quê? Aí eu estou fazendo uma hipótese, pensando epidemiologicamente. Isso. Porque a mulher ela é ativa, geralmente mais ativa em casa, nas atividades domésticas, nas atividades mesmo de trabalho, deslocamento. E isso faz com que ela aumente ali o nível de atividade física diário. Lembrando que a gente não vai incluir atividade física apenas no lazer, ou numa academia, ou no espaço aberto. A atividade física está relacionada também aos teus hábitos domésticos, do trabalho, tudo entra, tem gasto energético acima dos níveis de repouso, é atividade física. E aí a gente percebe também nesse outro quadro, prof, que com o passar da idade também as pessoas vão se acomodando um pouquinho mais, né?
nesses dados aqui, nós temos, por exemplo, de 15 a 19 anos, 32,7%, né, de pessoas sedentárias. Enquanto que lá no finalzinho, aqui nesse último campo, nós temos aqui esse período aqui da idade de 65 a 74 como 64,4%, né? Então, a gente tem mais um quadro para a gente estar observando sobre essa questão, se as pessoas conhecem os riscos, né, de se estar sedentário, né? Lembrando que esse estar sedentário, ele é mutável, ele pode ser mudado, tá? E aí a gente percebe aí, né, tem 5 questionamentos, né? Um deles, se eles conhecem os riscos, né? Tem esse primeiro quadro aqui apontando, mas eles não demonstram nenhum esforço, o marca-texto está falhando. Não demonstram nenhum esforço para a prática. Teve um outro questionamento que eles afirmam que não tem tempo para a prática, tá? Um outro questionamento que vem aqui no meio, né? Algumas pessoas dizem que não tem condições financeiras para a prática, e a gente já sabe que hoje em dia, para se realizar exercício físico, não necessariamente precisa, né, de recursos financeiros, né, prof? Muitas das vezes basta ter a busca, né, a atitude de estar atrás de um exercício físico, de um profissional de educação física, de estar buscando espaços abertos. Então, tem uma gama muito grande que já até quebra esse questionamento aqui. Vocês podem ir comparando cada uma dessas cores. Um outro questionamento aqui, tem também a questão das pessoas não gostarem de praticar esportes ou atividades físicas, também pode ser um outro fator aí, sobre essa correlação aí com os riscos, e com relação às pessoas que não têm consciência, né? E por isso que elas não praticam atividade física. Mas entendeu? aí, prof, tem um dado também interessante para a gente destacar para o aluno da mediação, é que prevalece o conhecimento dos riscos, né? Então, a gente tem lá 80%, quase 81%, 80% aproximadamente ali, que conhecem os riscos, então sabe que faz mal, né? Então, o processo que a gente está agora, a fase é justamente a fase o quê? De tomada de consciência, de mudança de hábito, de mudar o estilo de vida, que foi algo que a gente já conversou na aula passada, né? Então, é você ter aquela atitude individual, é uma mudança individual de hábitos, de inserir a atividade física, porque você sabe que tem risco. E aí a gente vê no nosso caso aqui da região norte, que é a maioria ali, né? 36,1%, que diz que não demonstrou esforço. Então, talvez seja a hora da gente fazer essa tomada aí de decisão, de atitude. Sim. Aí, nesse outro quadro, a gente pode observar com relação à pandemia, né? Qual é a principal atividade física praticada pela maior parte dos brasileiros durante a pandemia? Que atividade física é essa? O do sentar, né, gente? Então, a gente percebeu aí um aumento aí de 3 horas, né? Um aumento aí de 1h e 20 minutos, se comparado a antes da pandemia, né? Mais tempo aí na frente das telas. A gente percebe também mais de 5 horas, né, seguidas aí diante de um computador, né? Cerca aí de 1h30 a mais do que antes da pandemia. Então, percebo esses dados que são muito importantes, como que a gente acaba tendo alguns comportamentos sedentários, né? Seja ele por conta das obrigações que a gente tem, do trabalho, dos estudos, né? Seja até mesmo nos momentos de lazer que a gente poderia estar em movimento e a gente se depara aí de frente de telas por muito tempo. E aí agora a gente verifica aqui, nesse outro quadro, sobre os prejuízos da saúde, do indivíduo que é inativo. Então, nós temos aqui alguns estudos epidemiológicos que demonstram que a inatividade física, tá? Ela aumenta substancialmente o quê? Você pode nos falar, prof? Então, nós temos aí um percentual de 45% relacionado à incidência. Lembrando que incidência é o surgimento de novos casos, a palavra incidência. Então, a gente tem incidência de doença arterial coronariana em 45%, vai elevar quando você não aumenta substancialmente aí a atividade física. Sim, nós temos também aí cerca de 60% aí o risco de infarto agudo do miocárdio. O
que mais, prof? Nós temos também um risco maior de hipertensão arterial, como consequência da inatividade. Também tem-se aí cerca de 41% o aumento de pessoas que possam vir até aí câncer do cólon. E o que mais, prof? Câncer de mama, lembrando, gente, que a atividade física ela vai justamente trabalhar esse processo inflamatório, né? O processo também do sistema imunológico, por isso que ele é tão preventivo em relação ao câncer, né? Câncer de mama 31% e o diabetes tipo 2, 50%. E a osteoporose com 59%. Aí nós entramos aqui na busca de tentar entender o que é esse comportamento sedentário. Será que é só eu ficar pensando em comida? Será que é só eu assaltar a geladeira? Será que é só isso? Então, nós vemos aqui neste outro quadro que esse termo, né, está direcionado aí às atividades que são relacionadas, isso aqui frisar bem, que são relacionadas aí à posição deitada ou sentada e que aumentam, né, que não aumentam, aliás, o dispêndio energético acima dos níveis de repouso. Então, se eu passo muito tempo aqui nessas posições que nós temos os nossos personagens aqui, eu vou ter um gasto energético muito baixo, praticamente insignificante, né? E aí, a gente já mencionou de TV, das telas de um modo geral, a gente pode visualizar isso muito bem. E aí vem agora algumas confusões, né, do que a gente estava conversando agora há pouco, que a professora Elisângela até mencionou anteriormente, né? Então, a gente pode, por exemplo, perceber uma determinada situação. Uma pessoa pode ser, né, ela pode ser fisicamente inativa, isto é, ela não atinge aí a recomendação dos 150 minutos por semana de atividade moderada a vigorosa, mas ela também pode não apresentar um estilo de vida sedentário, prof. E aí? Tem também uma outra situação, né, tem também o contrário, que também pode ser verdadeiro. Existem aí pessoas que são classificadas como ativas, tá? Mas elas possuem um estilo de vida aí totalmente sedentário. Tá em movimento, joga bola, corre, pedala, fazem diversos tipos de exercícios físicos, mas ela tem uma gama muito grande aí de comportamentos sedentários, né? Fora daquele momento ali das práticas. E essa resposta aí vai estar bem associada com aquela matemática das 24 horas, né? Então, se eu faço 30 minutos só de atividade, o que eu vou fazer o resto das minhas horas? Então, essa matemática ela tem que bater. Você diz assim, eu passo 30 minutos, vem aqui com a gente, professora. Então, a gente passa aqui 30 minutos. Digamos que eu e a professora Iris vem aqui, façamos 30 minutos aqui fazendo atividade. Mas o resto do dia eu tô deitada, então não vai adiantar muito, né? Então eu passo 30 minutos fazendo atividade, os outros 2 horas ali eu estou em deslocamento para o trabalho, eu estou me movimentando, eu estou ficando em pé em vez de ficar muito tempo sentado, ou eu sento a cada 10 minutos eu levanto, faço um exercício. Eu estou trocando o elevador pela escada. Isso. Essas pequenas atitudes fazem toda essa diferença no percurso também, gente. Aí você vai somar tudo, tempo que você permaneceu ativo no deslocamento, tempo de atividade nas tarefas domésticas, tempo ativo no estudo. Aí você vai somando no final, você vai ver que você ficou ativo muito mais tempo. E dependendo da profissão que a pessoa executa, ela fica muito mais tempo ativo do que outras, né? Vamos pensar aí, por exemplo, um redator. Um redator vai ficar praticamente o dia todo sentado na frente de um computador, né? Enquanto, vamos supor, uma pessoa que trabalha na construção civil. Ela baixa, ela levanta, ela sobe, ela parafusa, ela coloca... Ela está em atividade. Ela está o tempo todo em movimento, tirando, colocando peça. Então, assim, vai depender também de como é que é o dia da pessoa, né? Para entrar dentro desse grupo. E por isso que a gente fala que tem aí essas pequenas confusões que pode estar atendendo aos dois campos também. Mas aí, via de regra, é simples. Eu tenho que movimentar, eu tenho que gastar energia, eu tenho que sair de uma posição de repouso. Então, eu tenho que sair do sentado, eu tenho que sair do deitado. E eu tenho que movimentar e gastar energia. Meu dia tem 24 horas. Quanto tempo eu fico movimentando e gastando energia? Aí você consegue ver se você é ativo ou não. Se você é sedentário ou não. Com esses parâmetros que a gente passou. Então, a gente já consegue aí perceber que esse comportamento sedentário aí da atividade física, eles podem aí estar interligados,
tá bom? Então, dá uma observada aí no nosso slide. Então, tem alguns questionamentos aqui para você, né? Na sua realidade. Você treina aí, por exemplo, musculação 4 vezes por semana, durante 1h15? Você trabalha ou passa o dia em casa, né, estudando e vendo TV? Você é suficientemente ativo? Sim ou não? São perguntas que nós devemos nos fazer com frequência. O seu estilo de vida, a gente já falou bastante sobre estilo de vida, né? O estilo de vida, ele está correlacionado aí ao meu comportamento individual. Ele é sedentário ou não sedentário? Uma outra questão aqui, um exemplo. Uma dona de casa aí que não trabalha fora, que tem 2 filhos pequenos, né? Será que ela é sedentária? Será que ela não é sedentária? Como que será esse dia a dia, né? Apenas durante a noite, né, se vê aí a televisão por 2 ou por 3 horas aí seguidas. Será que essa pessoa ela é suficientemente ativa? Sim ou não? E o estilo de vida é sedentário ou não sedentário? Então, são perguntas, são questionamentos que a gente deve estar sempre buscando responder, né? Sempre buscando inserir o movimento aí nessas nossas atividades diárias. E aí entramos aí num outro slide, numa outra subtemática, que é a síndrome do comportamento sedentário, né? Dentro dessa síndrome aí, nós observamos que são mecanismos pelos quais o comportamento sedentário ele aumenta o risco de mortalidade e de doenças crônicas, né? E essas consequências que estão associadas a ela. Então, está interligado aí a essa imobilização do indivíduo, ou seja, ficar muito tempo parado na mesma posição, né? Ficar muito tempo aí estático, né? Imobilizado. O que pode acarretar aí, prof? Vai diminuir a utilização de glicose, que é a energia, né? Vai falar também que vai aumentar a resistência à insulina, vai causar atrofia muscular e diminuir a utilização de energia pelos músculos. Então, isso está bem relacionado ao conteúdo da próxima aula, né? Que nós vamos falar sobre metabolismo. Isso, e vocês vão poder perceber muito bem aí sobre como é esse funcionamento aí nos músculos. E aí a gente entende mais um pouco aqui que existe aí, né, um consenso entre os estudos, né, para a condição elevada de tempo, né, condição elevada de tempo exposto a comportamentos sedentários está associada ao maior risco de mortalidade. E aí o que a gente percebe? Percebe que ser ativo fisicamente não compensa os efeitos adversos do tempo, né, prolongado na posição sentada. Quanto tempo você passa sentado, quanto tempo você passa deitado, essa somatória aí ao longo dos anos, ela pode acontecer uma cobrança, né, ao longo do tempo para você vai ficando mais velho, você vai percebendo aí uma necessidade muito grande de movimento. E aí, se você não começar a agir agora, você pode começar a perceber aí que as doenças, né, crônico-degenerativas, elas vão estar muito associadas, vão estar muito interligadas. Essa afirmativa, professora, ela resume bem o que a gente já pontuou para o estudante, porque quando a gente analisa, professora, eu sou fisicamente ativo, né? Eu tenho meus 30 minutos diários ali, das recomendações do Colégio Americano, da Organização Mundial de Saúde, então eu sou fisicamente ativo. Só que aí você, na matemática, você só faz aqueles 30. E a mensagem é justamente essa. O fato de você ser fisicamente ativo e você não gastar energia, você não ter essa atividade presente nas suas 24 horas ali, respeitando, é lógico, o descanso, o tempo de estudo, respeitando todas essas questões que a gente já pontuou lá em estilo de vida, eu preciso ter isso potencializado, não apenas o 30. Lembra que o 30 é recomendação, mas não significa eu vou lá, eu me movimento 30 e o resto do dia eu estou deitado. Eu cumpri minha meta. Não. Não. É exatamente essa alerta que a gente está fazendo. E aí, para fomentar um pouco mais, nós vamos agora assistir aí uma matéria jornalística sobre a importância da prática regular dos exercícios. Assiste aí com a gente. Segundo o Ministério do Esporte, o sedentarismo atinge quase metade da população brasileira.
chamado de Diagnóstico Nacional do Esporte, o estudo apontou que 45,9% dos brasileiros, ou seja, 67 milhões de pessoas, não realizam nenhum tipo de atividade física. A prática regular de exercícios é essencial para uma vida mais saudável e duradoura. Caminhar, jogar bola ou até mesmo um alongamento pela manhã podem mudar a sua vida. Hoje vivemos uma sociedade que nos traz muita facilidade, então acabam deixando a gente um pouco mais sedentário, né? A gente tem a facilidade na alimentação, né? Buscando as coisas no supermercado, né? A relação principalmente da geladeira, a gente tem uma facilidade muito grande nos meios de transporte, então a sociedade vem nos tornando um pouco mais o que? Sedentário. Então a prática regular de atividade física faz com que a gente torne o que? Mais ativo. Então o importante da atividade física é manter o corpo em movimento, principalmente para evitar as doenças crônicas e manter o corpo em atividade. A gente, com a prática de atividade física regular, um dos benefícios é uma longevidade maior. Então, a tendência de criar bons hábitos, a gente acaba espantando as doenças crônicas, né? E alguns fatores ambientais que acabam gerando isso, como poluição, né? A facilidade de alimentação, né? Ou seja, a obesidade tem crescido muito isso porque a gente tem queimado menos caloria e tem colocado menos o corpo em movimento. Então, a gente eliminando alguns fatores de risco, a gente acaba tendo uma possibilidade de uma vida mais longa e, o que é o mais importante, saudável. Para sair do sedentarismo, é importante a prática de atividade regular. A gente pode estar utilizando isso, entrar numa academia, praticar pilates, praticar yoga. Então, existem várias atividades, desde o esporte até dançar. Então, o importante é movimentar-se. A prática regular de exercícios é capaz de aumentar o metabolismo, diminuir o risco de doenças cardíacas, fortalecer os ossos, melhorar a autoestima e dar aquela sensação de bem-estar. A atividade física contagia. Chame um amigo, vá com a família ou até mesmo marque um encontro com a galera do patins ou do skate. O importante é se movimentar. Vocês viram aí as dicas da matéria jornalística? O interessante aí é que haja movimento. Exato. Vocês viram aí para trazer o quê? Principalmente bem-estar, né, prof? Perfeito. A gente busca tanto bem-estar e a prática do exercício regular, ela vai fazer isso por você. Então, vamos ver mais um pouquinho de algumas dicas que podem ser inseridas aí dentro dessa gama aí que você com certeza já conhece, que a gente vem sempre falando, interligando uma aula com a outra. Dá uma olhada no slide aí, desse próximo slide. Então, nós temos aqui algumas dicas, né, para iniciar aí essa prática de um programa de atividade física buscando saúde, né? Esse nosso slide aqui, ele é bem pontual nas imagens, você já começa a perceber aí, já começa a imaginar o que você pode estar inserindo aí no seu dia a dia, né, no seu cotidiano, aí na sua casa, aí na sua escola, né? Então, tem várias possibilidades aí bem interessantes. E aí, o que a gente gosta de ressaltar aqui, né? Antes da prática, né, antes do exercício, o importante é que você busque primeiro, né, as orientações aí e buscar saber aí como é que está a tua saúde através de uma consulta médica, né? Então, você vai ao médico, você realiza os seus exames, verifica como é que está a sua saúde para depois você iniciar a prática do exercício físico. Mas, para realizar essa prática do exercício, prof, é interessante que ele busque um profissional da nossa área, né? Um profissional capacitado, para que ele faça uma avaliação desse indivíduo, dessa pessoa, para que ele faça essa prescrição do exercício físico personalizado conforme, né, os ideais dessa pessoa, seja lá se ela quer emagrecer, seja lá se ela quer tonificar, quer definir o que ela deseja. Então, ele vai prescrever conforme os objetivos que essa pessoa almeja. Lembrando que se ele for fazer atividade física, a atividade em si, ela pode ser feita sem orientação. Isso. Agora, a atividade física sistematizada ou o exercício físico só com orientação do profissional. E a gente já explicou isso, né, do exercício físico, com frequência, com intensidade, com duração, aí é o profissional que entra aí para te direcionar. Também é interessante aí começar devagar, prof, né? Eu até venho aqui para alertar, para conversar aqui com eles rapidinho, vem aqui com a gente. Você começar o exercício sempre devagar. Nunca se comparar ao outro.
Não é porque a prof já está lá tonificada e ela já faz uma sequência de treinos, ela já puxa lá, sei lá, 30 quilos de uma vez só, que eu, que estou começando hoje, vou fazer o mesmo treino que a prof. Não é assim. Eu tenho que respeitar a individualidade biológica, né, prof? E, inclusive, nós vamos ter uma aula que vai falar sobre os princípios de treinamento. E aí nós Isso. vamos entender essa questão da individualidade e outros princípios mais. Isso. Então, dá uma olhada que ainda tem mais um finalzinho para a gente finalizar essa ponta aí. E, independente do objetivo, é importante também ter uma alimentação balanceada, né? Para que eu consiga alcançar aí os meus objetivos. E aí, nesse quadro, você tem várias ideias aí que você já pode estar inserindo e melhorando no seu dia a dia, atitudes que você pode estar acrescentando. Mais ingestão de água, se alimentar bem, cultivar aí bons hábitos, tomar sol, né? Rir com os amigos, ter amigos, né? Respeitar o seu tempo, seu limite, dormir bem, cuidar da família, enfim. São várias atitudes interessantes para se acrescentar. A gente já falou aí da orientação profissional, né? É interessante que você tenha essa consciência, né, da importância da atividade física. Buscar treino na internet, você tem que ficar muito atento quanto a isso, né? A gente já mencionou aqui, por exemplo, que o treino que a professora Elisângela faz não é o mesmo treino que a professora Iris vai fazer. Nós temos organismos que vão reagir diferente, tá? Ficar atento também às sensações de dor e desconforto no momento da prática, escolher um local apropriado, né? Se você gosta de atividades ao ar livre, você vai buscar atividades ao ar livre. E roupa e calçados também fazem muita diferença no momento da prática. E aí a gente está observando como é o nosso cotidiano, na escola, no trabalho, com os amigos, em casa. E nisso, né, a gente fala aí que o segredo é controlar as nossas atribuições, o nosso dia a dia, tudo aquilo que a gente tem que fazer e reservar um tempo aí para essa prática do exercício, para o descanso e para o lazer também, certo? Vem aqui com a gente para a gente dar uma encerrada aqui. E aí, prof, a gente vai deixar o momento do mexa-se, que é aquele momento da atividade que a gente propõe para vocês, no momento da revisão, certinho? Vamos ficando por aqui, né, prof? Então, levanta, sai do comportamento Já sedentário. anda um pouquinho. E já a gente volta fazendo o mexa-se e a revisão da aula. Tchau, gente.